Fala, meu povo, muito boa tarde, 6 horas e 22 minutos da tarde, quando começo a gravar esse episódio. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Bem, como foi o sábado, você vai me perguntar. Foi bem tranquilo, bem de boa. Tive que ministrar uma aula para os meninos da Caixa Econômica Federal. Quem está aí indo para o concurso, né? Caixa Econômica Federal. Fizemos uma aula sobre conhecimentos de ética, né? A parte de ética. E, enfim, fizemos a aula. Depois fui eu para a minha aula de natação. Hoje escolhi fazer natação. E depois do almoço tirei o dia para fazer alguns materiais de apoio e também para levar minha mãe, né, comprar as coisas dela que ela tem aí, tipo coisa de maquiagem, essas besteiras aí, e basicamente isso. Então, um sábado bem tranquilo, bem de boa, bem sossegado, testando o SSH 101. Que é isso? É um link onde eu posso transmitir ao vivo direto da minha câmera do celular ou a webcam, enfim, automático para o link. Aliás, o link do podcast já tem lá, TV do podcast, ou TV podcast eu já montei, deixei tudo preparado, porque agora quando eu quero transmitir ao vivo não preciso ir para o YouTube necessariamente. Posso ir pelo SSH 101, e o que tem de legal é que tem também o acesso, né? O acesso é mundial e tem várias plataformas, tem Roku, tem, nossa, um monte de gente, um monte de coisa, muito legal. E agora à noite, daqui a pouco eu tenho que ir lá pro estúdio fazer o showtime de sábado. Sábado agora não é mais Laura Pausini exclusivamente, mas é sábado, showtime de sábado. Então 9 da noite eu tô lá no sicbrasil.com para quem quiser. Também se quiser, se não quiser, de boa. Eu vou estar lá e, enfim. E tecnicamente foi isso, o sábado. Pensando seriamente, aliás, estou pensando seriamente em viajar. Preciso passar 10 dias de férias em algum lugar desse mundão de meu Deus, ainda não sei, mas sei lá, tô realmente, vamos dizer, precisando de desligar um pouco dos problemas, das situações. E questão sentimental tá de boa, bem sossegado. Por quê? Porque eu sou da seguinte opinião: mude o foco e o foco vai mudar com você. E ele mudou mesmo, assim, eu mudei o foco mudou o caminho comigo. Isso que foi legal. E, bom, é isso. E agora é só esperar mais um tiquinho, porque aí depois eu vou tomar banho, vou lá pro estúdio e vamos fazer um programa de rádio, se Deus permitir, bem legal. É isso, beleza? Então acho que tecnicamente tá bom assim. E aliás, agradeço também as mensagens que recebi pelo WhatsApp do podcast. Vocês são muito generosos, muito gente boa, e agradeço do fundo do coração pela atenção que vocês têm para mim, comigo, e enfim, só posso agradecer sempre. É isso, gente, acho que tecnicamente é isso. Ainda continuo sabendo o que eu quero viver na minha vida, ainda continuo dizendo que eu não posso exigir, não posso mesmo, não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, mas eu posso procurar alguém que queira viver o mesmo que eu. E ainda tem uma penca de mensagens que eu estou respondendo de WhatsApp de uma semana e meia para cá. Aliás, se você também é meu aluno, desculpe, eu demorei, por quê? Porque eu tenho também que preparar um monte de material de apoio e tal, e tenho que cuidar da minha mãe, afinal de contas sou eu e minha mãe, então não tem como. Então assim, eu tô de boa, tô bem sussa, bem tranquilo. E é isso. Então assim, eu tô demorando para responder, mas não é por mal não, tá?
Agora, inclusive, eu vou pegar de novo o WhatsApp e vou eu vou responder algumas mensagens já agora, e daqui a pouquinho tomar um banho e ir embora lá pro estúdio no sicbrasil.com. Não só no sicbrasil.com, mas você pode também pegar o aplicativo do Sic. Aliás, tem no link do podcast aqui, no taggle.one/podcast do Fábio, o link eu vou deixar na descrição aqui do episódio. Você pode acessar de boa e pode ouvir se quiser também lá de boa, bem sossegado. É isso, meu povo. No mais, a libido continua. Para quem perguntou, tiveram 2 perguntas, ou 3, mas poucas perguntas, me dizendo assim: você não tem mais libido, não sei o quê. Então, assim, vamos responder para todo mundo. Libido eu tenho muita e tenho bastante. Continuo sendo ativo e vou morrer sendo ativo, se Deus permitir. E, enfim, que mais? E eu continuo tendo tesão normal. A única coisa que eu cansei de putaria, velho. Fuder por fuder, comer por comer, não é pra mim, não. Isso, assim, nada contra, mas eu tenho muito mais do que 23 centímetros, enfim. Vocês entenderam. Então, assim, eu tenho muito mais a oferecer do que só um pedaço de carne. É isso. Então, assim, libido continua. E, aliás, mais do que vocês pensam. E se eu quiser só fuder por fuder, só para deixar muito bem claro, eu não preciso, sinceramente, eu não preciso de podcast. Isso eu falo, acho que desde o primeiro podcast que eu tive. Não preciso. E não preciso mesmo. Por quê? Porque eu sei exatamente onde se eu quisesse trepar por trepar. Então, assim, nada contra, mas não tô aqui pra comer cu de curioso. Não é assim que funciona. É isso por enquanto, meu povo. Acho que eu respondi tudo. Não, acho que tem uma outra mensagem que também chegou, que eu achei legal. Foi me perguntando se eu namoraria um cara, uma moça, enfim. São pessoas que ouvem assim o podcast numa vez, de repente ouviu agora ou ouvi pela primeira vez. Então, assim, escuta os outros episódios para vocês verem que eu sou bissexual, sempre fui bissexual, não tenho problema nenhum em ser bissexual. Já namorei homem, mulher, então eu não tenho problema em ser bissexual. Não tenho, nunca tive, nossa, sinceramente eu não acho que terei problema, assim, no sentido de, eu sou, não sou. Então, assim, eu sou fiel a quem está comigo e o que eu procuro é fidelidade. Fidelidade como meu pai teve com minha mãe, como meus avós tiveram, meus tios, meus parentes. Acho que só tive 2 primas que se separaram, o resto estão junto até hoje. Então, assim, minha família, o que tem de bom pro lado de pai, lado de mãe, é que todos sempre se respeitaram e tiveram fidelidade. E o amor é assim, não é acabou o amor, acabou o dinheiro, acabou o amor, não. Aí sempre foi assim, vamos vencer junto, vamos lutar junto, vamos conquistar, vamos fazer valer, vamos fazer acontecer. E é o que eu aprendi, e assim, eu vivo isso. Então, sou muito de boa. Se eu escolher alguém, se eu coloco uma aliança com alguém ou em alguém, é para ser fiel a essa pessoa até debaixo d'água. Então, para mim, não tenho um pingo de problema. Não tenho mesmo nenhum problema com relação a isso. Beleza? Tecnicamente, eu creio, eu imagino que eu tenha conseguido responder algumas questões que chegaram no WhatsApp. Tem um monte ainda de WhatsApp que eu não respondi, vocês queiram me perdoar, mas graças a Deus agora dando aula, advogando, fazendo o showtime à noite, então assim, lá no rádio, então assim, de boa. O tempo está escasso, mas é um tempo, graças a Deus, proveitoso. Como diz a música, uma música católica, meu cansaço que a outros descanse,
é a música Barca. Então é bem por aí. Bom, é isso, povo. Acho que por hora tá bom, né? Tá bom, acho que eu já falei tudo. Falei tudo. Volto a frisar uma coisa que diz se alguém... Vamos dizer que alguém de academia que eu deixo bem claro, as academias que eu frequento, ou alguém que vive o mundo exclusivo de academia, viesse para você e falasse, putz, grilo, quero ficar com você, seja homem, seja mulher, enfim, você não ficaria? Não, eu não ficaria. Por que não? Pelo simples motivo do que eu vejo, do que eu vivencio nas academias da vida. Não precisa ir longe. Eu vejo pelo meu ex-namorado, o Ivan, que tinha sumido da minha vida e agora voltou a sumir um pouco de novo. Ele tinha desaparecido e voltou. Agora ele é professor de educação física, professor de aula de dança e, enfim, veio falar o que queria, já ouviu o que não queria, e esse eu não volto mesmo, porque não, pelo simples motivo que ele tecnicamente me traiu me lembro até hoje o nome do infeliz, do Herbert, enfim, o sobrenome não interessa. Meu mal é que eu não sou de decorar, situação, eu sou de decorar nome. E eu decoro o nome fácil. Meus alunos que sabem disso, pelo menos alguns, quando eu marco. Assim, normalmente eu não decoro, mas se eu marcar o aluno, eu acabo perseguindo até o fim do ano, se deixar. Perseguindo no sentido de nota, tá? Porque assim, eu vou ser exigente, vou cobrar mais, vou cobrar que saiba bastante e tal. Então assim, tem todos esses feitios. Então aí é que tá, eu decoro nomes, eu tenho facilidade para nome, para data, então para mim isso é bem tranquilo, bem sossegado. É isso. Então o Ivan, por exemplo, que é de educação física, para mim, até logo, muito obrigado. Como também as mensagens, enfim, que vocês me mandam, que nem eu descobri o meu professor de natação, o Pedro, não é o lixo que eu falo sempre, estou dizendo agora do meu professor de natação, o Pedro, da outra academia, enfim, Pedro, ele é um dos muitos que são professores de academia que dizem, eu tô casado, não sei o que, mas usa aliança? Não, e fica dando em cima é modo de dizer, tá? Mas fica indo para os lados da galera? Fica. Então, assim, eu só observo. As mensagens chegam, eu acabo descobrindo coisas sem até eu querer, e por isso que eu falo, por isso que eu sei, falo e determino e volto a dizer. Mundo de academia não é para mim. Quando eu mudei o foco mudou comigo. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque agora eu vou nas academias, nas duas, tanto na de natação quanto na outra, e nossa, eu vou tranquilíssimo. Se fazem isso com as namoradas, noivas, os noivos também, delas e deles, que dirá comigo, se fosse comigo alguma coisa de academia. Então, assim, tô fora. Gente que não assume o que tem, desculpa, tô fora. Se eu chegar pra alguém, pra um cara ou pra uma moça e falar eu te amo, eu te quero, enfim, quer namorar comigo, assim, eu vou ser fiel até debaixo d'água e não vou ter problema em mostrar isso pra ninguém. Então, assim, gente que tem medo, que tem problema de mostrar, porque nem sou noivo desde 2005, 2006, eu vi uma coisa assim. O cara dizia, eu sou noivo há não sei quanto tempo lá, enfim, tá lá. E você vai olhar, mas não tem nada que mostre ou que demonstre que ele é noivo. Por que eu sei disso? Porque primeiro vocês me trazem as informações. Não cheguei a 6 milhões de ouvintes aqui nesse podcast à toa. Então eu tô bem de boa com relação a isso. De academia eu percebi que é um mundo que não é pra mim, não. É um mundo que cada um viva o seu. Como, por exemplo, eu não namoraria ou não me casaria com advogado.
Por que não? Porque eu sou advogado. Então, assim, acaba discutindo a relação em casa, sei lá, não, trazer problema do trabalho para casa não vira. E falo porque, assim, namorei já advogado lá atrás um tempo e, enfim, até aí era normal, até aí a gente usava aliança, tudo de boa, sem problema nenhum. E, aliás, também eu não me fiz advogado à toa, né, para ficar engolindo besteira. Então, assim, eu vou só dentro da lei, tudo dentro da lei, só para deixar isso bem explicado. É isso, povo, 6h38, 6h38, então tá bom, já falei acho que até demais, deixa eu ver, 15 minutos já aqui nesse episódio, mas é a vida, que eu tenho tempo ainda para falar, que eu tenho que tomar banho e ir pro estúdio, eu entro no ar 9 da noite, então ainda tem chão, mas vamos lá. E, enfim, aí eu percebi, só para terminar então, que dá tempo, que no mundo de academia, eu falo isso acho que desde 2001, 2002, um pouquinho antes de começar o podcast, o primeiro podcast que eu tinha, que era o primeiro audioblog, que era só no SoundCloud, eu tinha esse podcast que eu chamava de audioblog, por isso que veio o nome Fábio Audioblogs Life, que é minha vida num blog de áudio, enfim. E o que acontece? Já naquela época, um pouquinho antes de começar oficialmente a deixar as minhas opiniões registradas, eu já dizia que, assim, não procura o corpo. Quem procura corpo tem aos montes lá no cemitério, lá no IML. Aliás, eu falava isso lá em 2004, velho, 2003, 2004. Aí quando eu comecei o primeiro podcast que eu tive, há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu já falava, quem gosta de corpo vai no IML, vai no médico, vai, enfim, no cemitério, lá tem corpo aos montes para escolher. O que eu sempre procurei, vou continuar procurando até um dia, ou encontro ou não encontro, mas como eu sou canceriano, eu vou continuar procurando. É sentimento, é fidelidade. Fidelidade, visão de futuro, para eu poder dizer para a pessoa, eu te amo, eu te quero, enfim, quero construir uma história com você. E ir junto até o fim, se Deus permitir. Então, assim, isso eu sei, o que eu quero viver na minha vida, e é isso que eu quero, e, assim, sou muito de boa, velho, e, desculpa, professor de academia não vira, galera de academia não vira, por que não? Porque eu já falava isso lá em 2002, 2003, quem tem muita oferta acaba se perdendo. Então, assim, mas tem os fiéis, tá bom, tem os fiéis, não vou excluir, não vou generalizar, mas eu vou dizer que 99% do que eu vi, do que aconteceu, do que eu vivenciei até hoje, posso dizer que 99% não são assim, não são fiéis, isso eu posso dizer. E repito, só peguei um professor de academia até hoje na vida, e chega, e para mim é suficiente, que foi o Antônio César, se bem me lembro, Antônio, enfim, da outra academia lá, muito antes de eu começar nas duas academias onde eu tô, eu fazia natação e musculação numa academia que tinha, vamos dizer, tudo junto numa só. E, enfim, já contei aqui 20 mil vezes. Aí, no fim, um belo dia, lá no banheiro da academia, enfim, era fim de expediente, a gente acabou ficando. E o único cara de academia que eu comi mesmo, foi esse professor. Isso há muitos anos atrás, muitos. Eu estava solteiro à época, então eu tinha esse direito, e estava no momento putaria, no momento em que eu tava pra fuder, não é assim que funciona. Sei lá, não tô, aliás, nunca foi essa minha pegada, mas vivenciei essa pegada, ok, já vivenciei essa pegada de comer por comer só e pronto, acabou. Mas, de boa, agora eu tô bem determinado no sentido de, se for para construir uma história,
que seja com alguém fiel, que entenda o que é fidelidade, visão de futuro, que não busque só uma transa, uma putaria. Isso daí não precisaria estar aqui e não precisaria mostrar tudo que mostro nas redes, no Instagram, etc. Por mostrar. Por que eu falo isso? Porque é só pagar, se eu quiser a gente, assim, eu pago e tenho sexo, bela merda. Ou então eu ligo, teria um ou outro contatinho de muito tempo atrás. Aliás, de muito tempo atrás. O Rafael, aliás, se estiver me ouvindo aqui, hoje ele mora no... Hoje, modo de dizer, ele mora no Rio já faz uns 4 anos. O último cara que eu peguei pra putaria foi ele, há uns 2024, mais ou menos uns 5 anos atrás. Pra putaria mesmo. Não que eu não tenha tido nenhum tipo de sei lá, de trepar por trepar nesse meio tempo, mas já faz pelo menos uns 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos que eu tô de boa, bem tranquilo, bem sossegado, não tô a fim de colocar meu cacete em qualquer lugar, mesmo porque não achei ele no lixo, e enfim, o Rafael, conforme eu disse que está me ouvindo, esse eu posso dizer que a gente vivenciou momentos de contatinho. Era aqueles momentos que, quando ele morava, inclusive aqui perto de casa ele morava o que? Nem 2 quadras, 3 quadras daqui. E enfim, aí era só a gente marcar, fim de tarde, a gente transava e pronto, acabou, comia ele e ponto final. Então assim, já tive minha época de contatinho, e não foi proveitoso, não foi legal, foi, nossa, muito besta. Então assim, agora mais do que nunca vejo que 99% da galera que eu conheço, dos meus amigos e colegas, já estão casados ou estão casando, então estão, vamos dizer, construindo histórias de fidelidade, e dos que eu conheço, nenhum separou até hoje, dos que já casaram. Então, assim, eu continuo determinado e muito bem determinado. Não procuro uma mulher nem um cara só para uma noite. Se fosse só isso, era melhor, como dizia o Clodovil, pagar. Você paga, você tem o sexo, acabou. Ou como a gente fala sempre lá na quarta-feira, lá no Showtime Quarta do Amor, o amor é vontade, né? Sexo sem amor é vontade. Então, assim, vontade a gente mata, se quiser, mas, assim, amor sem sexo é amizade, sexo sem amor é vontade. Então é isso. Por isso que, assim, eu falo, se é pra estar com alguém, é pra transar também. É tipo, contato físico. Assim, é relação mesmo. É relação, não tem outro nome. Que assim, ficar por ficar é idiota. Vamos ficar hoje, vamos ficar amanhã, vamos ficar não sei o quê. Não, ficar por ficar, eu já tive também essa história de ficar por ficar. E aí a Crislane, que pode, não sei nem se ela ouve isso aqui, mas enfim, a Crislane, a gente ficava lá em 2011, um pouquinho antes de eu namorar o Ivan. E enfim, é isso. Acabei do ficar por ficar, acabei namorando a Crislane, que depois se entendeu como sendo lésbica, ok, é direito dela, e ela foi buscar a felicidade dela ao lado da moça, que aliás ela deve estar até hoje. Nunca mais falei com ela, já faz uns 2 anos ou 3, e enfim, e bola pra frente, vida que segue. E aliás, quem voltou também, nossa, tô aqui falando até agora 24 minutos, que coisa. Bom, 6h47, ainda dá tempo. Quem voltou também a falar comigo foi a minha primeira namorada, a Vanessa, depois de, nossa, mais de 60 anos depois. Ela aparece para ver se eu tô solteiro, se eu quero ficar com ela. Essa, assim, é a única, acho que de ex é a única que eu tenho amizade assim. Ela sempre soube que eu sou bissexual. Aliás, não escondi nem pra ela.
por isso que a gente ficou, namorou. Mas quando eu percebi que ela escreveu lá, isso eu já falei também 20 mil vezes aqui, lá no diário dela estava escrito assim: eu tô namorando com o Fábio, mas eu não gosto dele. Aí eu falei pra ela: minha filha, se você tá me namorando e não gosta de mim, me libera que eu te libero e bola pra frente. Aí depois ela, vamos dizer, aspas, sentiu falta e enfim. E aí a gente se fala até hoje de boa. Ela sabe que eu sou bissexual e assim, ela já separou do marido. Aliás, acho que ela é a terceira, são 3 pessoas que eu conheço que separaram só. E enfim, e aí ela tá aí. E aí às vezes ela me manda mensagem no WhatsApp, não pra sair. A gente, até ela já tentou do tipo: você não quer ficar, você foge de mim. Não é que eu fujo de você, como eu falo pra ela, não é que eu fujo de você, é que você fez sua escolha e, enfim, me deixou ali na mão naquele momento que você disse que não gostava de mim. Então a vida seguiu. Até a hora que ela escreveu lá naquele caderno, lá naquele diário que ela tinha: aprendi a amar o Fábio, vai amar a vovozinha. Enfim, chega, né, gente? Falei demais, mas falei tudo e eu precisava desabafar, precisava falar que, enfim, eu sempre busquei algo com fidelidade, com visão de futuro e etc. E é bem por aí. E vou continuar procurando, porque, assim, dividir a vida juntos é mais legal. Viver uma vida junto é mais legal do que viver a vida sozinho. E é isso. Mas também não tem problema nenhum em viver a vida eu comigo mesmo, tá? Tô fazendo isso já faz algum tempo e de coração. Tô bem de boa, bem sossegado, sabendo muito bem o que eu quero viver na minha vida. Não posso, aliás, nunca pude nem vou poder exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, mas posso eu procurar alguém que queira viver o mesmo que eu. Isso eu posso. E de boa. Continuo procurando teimosamente. Mas tudo bem. É que eu sou bem de boa. Sou bem determinado no quesito de eu sei o que eu quero. Ai, povo. É bem chato. Mas desculpem, eu acabei desabafando demais, falando demais, mas respondi algumas questões. E, enfim, agradeço a todos vocês que ouvem aqui, que leem as minhas redes sociais, o Face, o Insta. No Instagram tenho 15 mil só no podcast do Fábio, 14 mil, 15 mil no podcast do Fábio, que eu nem posto muito. Agradeço sempre. E agora vai ter a TV, hein? A TV do podcast, que já está à disposição lá no link que eu disse que eu vou deixar aqui. Vou deixar mesmo aqui na descrição, beleza? Então tá. Então a gente se vê 9h lá no sicbrasil.com. E beijo carinhoso a todos vocês. E de boa, vou voltar a dizer, eu não tenho problema nenhum em ser bissexual, em mostrar que eu estou com alguém, sei lá, estou com um cara, com uma moça, então não tenho problema. E quando eu estou com alguém, eu estou com alguém. E de boa, estou mesmo com alguém, no sentido de estar com alguém, de dividir tudo com alguém, leia-se, dividir coisas boas, coisas ruins, enfim, estar junto. Então, nunca tive e não terei problema com isso. Namorar, estar, ficar, ter alguém talvez uma utopia minha, mas eu sou canceriano e eu não desisto, isso que é legal. Beijo a todos, fiquem com Deus e, assim, só por uma questão de jargão, um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também. E aí a gente se fala, beleza? Obrigado a você que ficou até aqui, até agora. Nossa, vai dar meia hora que eu tô aqui. Então é isso. Então a gente se fala. Beijo carinhoso a vocês. Obrigado de coração e até mais.